está nos capítulos, não por esse pormenor, mas um pormenor que eu acho delicioso. É que um argumento que tinha o assinante que queria deixar de ser assinante, supostamente nobre, não é? Ele dizia que esta República era boa. Aquela República é boa. Ao que respondeu Jacinto Ferreira, não há repúblicas boas. Mostra bem o seu vigor e a sua convicção. Passo agora a palavra ao professor Dr. Rafael Ferreira, uma pequena apresentação. Casado com Maria João Montella, tem 3 filhos, 7 netos. O professor Dr. Rafael Ferreira nasceu na Amadora, 6º filho de Jacinto Ferreira e Judite Gonçalves Ferreira, em 1939. Em 1956 entrou para a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde se licenciou em 64, tendo sido nomeado Presidente Nacional da Juventude Universitária Católica, a JUC. Bolseiro em Londres, pela Fundação Gulbenkian, investigador do INIC, fez o doutoramento em 1980 e provas de agregação em cardiologia em 1993. Cardiologista pela Ordem dos Médicos, presidiu a Comissão Instaladora do Hospital professor Dr. Fernando da Fonseca, o conhecido Amadora Sintra, e desde cedo esteve envolvido na atividade da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, onde foi sucessivamente secretário-geral. Envolvido na criação da Revista Portuguesa de Cardiologia em 1982 e, mais importante, a Revista Científica de Medicina em Portugal, a mais importante Revista Científica de Medicina em Portugal. Ela foi editor e depois diretor. Professor Rafael Ferreira, muito agradecido. Peço que venha aqui ao púlpito falar do seu pai. Os nossos agradecimentos por estar aqui presente nesta sessão, que engrandece o significado que ela possa ter para todos nós. Muito obrigado. Cumprimentos também para as minhas senhoras e meus senhores. António Jacinto Ferreira nasceu em Lisboa em 1906, na freguesia da Graça, uma semana antes de ter nascido uma outra pessoa muito conhecida, que era o professor Marcelo Caetano, que é também de 1906, mas do dia 17, com curiosidade. Fez o curso geral dos liceus no Liceu Gil Vicente. E eu não me esqueço que o professor português do meu pai, no Liceu Gil Vicente, foi o mesmo professor português que eu tive 36 anos depois do Liceu Passos Manuel, o professor Fonseca Júnior. Isto é uma curiosidade, uma coisa que de facto é impressionante. O professor Fonseca Júnior, nessa fase, estava já com 60 e muitos anos, mas de qualquer modo ainda era um bom professor e eu aprendi muito com ele. Ser perfeito em tudo o que fizeres. Era uma frase que nós tínhamos de escrever no caderno diário todas as aulas que tínhamos de português. A primeira frase era ser perfeito em tudo o que fizeres. Eu nunca mais fiz isto. E isto ajudou muito. O meu pai ingressou na Escola Superior de Medicina Veterinária. Seguidamente, doutorou-se em 1929 com uma tese sobre bacteriófago, uma coisa que se fala muito agora hoje em dia, que é uma bactéria que tem capacidades de destruição de vírus. Há 95 anos, no Instituto Bacteriológico Americano, faziam estudos sobre isto e o meu pai fez a tese de doutoramento sobre este assunto. Isto é um aspecto curioso e que não é conhecido. Depois iniciou a sua carreira profissional em Setúbal, foi diretor de Sanidade no município de Setúbal e no município de Palmela, e ao mesmo tempo fez a investigação no Instituto Bacteriológico Americano, que era nessa altura uma das instituições mais prestigiadas do nosso pequeno mundo científico. Ele especializou-se especialmente nos estudos de tuberculose e da raiva, e lembro-me dele me dizer, a certa altura, que tinha ajudado vários professores de medicina a fazerem a sua tese de doutoramento. Um deles, o professor Fernando Fonseca.
rapidamente ascendeu ao lugar de diretor dos serviços de veterinária do Instituto de Câmara Prestado. Nessa altura, o Câmara Prestado tinha um diretor de serviços veterinários e um diretor de serviços médicos. Isto foi até 1939. Nesta altura, o meu pai vivia em Setúbal, por causa de ser um médico municipal, como se chamava abreviadamente naquela altura. Eu vivia em Setúbal, no terreiro de Santo António, e foram lá que nasceram os 5 primeiros filhos. Eu, que sou o sexto, já não nasci em Setúbal. Já nasci quando o meu pai, entretanto, se mudou para Lisboa no final de 1939, quando foi convidado pelo Conselho Escolar da Escola Superior de Medicina Veterinária para integrar o corpo docente da escola. Em 1943, com 37 anos, chegou a professor catedrático. E a carreira dele podia ter acabado aqui. Mas não é desta forma que eu vou abordar o currículo do meu pai. Eu vou abordar o currículo do meu pai referindo aquilo que eu considero fundamental nele, que era o exercício da cidadania. Em Setúbal, vindo regularmente a Lisboa, ao Instituto Tecnológico de Câmara Pestana, naquele tempo, para fazer investigação, ele resolveu criar o primeiro grupo de escuteiros do Corpo Nacional de Escutas em Setúbal. Criou e deu-lhe uma dinâmica tal que foi reconhecida com uma placa que está colocada no lado da Igreja de São Sebastião, no Centro Histórico de Setúbal. Isto é uma primeira, que eu acho que a primeira manifestação de cidadania que o meu pai teve. Mas não se ficou por aqui. Quando regressou a Lisboa em 1940, começou a ter uma atividade muito intensa nos organismos ligados à causa monárquica. E foi fundador e o primeiro presidente do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. Caso para dizer, o homem não parava. Impressionante. Isto é impressionante. Quando eu nasci, o meu pai tinha 33 anos. Eu conheci bastante a vida dele até sair de casa depois de me ter licenciado. Era impressionante a capacidade de trabalho do meu pai. E felizmente teve saúde para alimentar essa capacidade. A sua atuação nos sindicatos médicos veterinários, na altura não era permitida haver uma ordem dos médicos veterinários, foi tão importante que foi considerado sócio honorário da instituição. Nos anos 50, já a viver na Amadora, ele fez parte de uma comissão de personalidades ilustres da Amadora, que, junto do Ministério do Interior, procurou criar um município da Amadora, separando a freguesia da Amadora do Concelho de Louras à qual pertencia. Claro que essa tentativa foi frustrada e só depois do 25 de Abril é que se conseguiu de facto isso. Mais uma manifestação de cidadania que é importante. Numa fase já mais tardia da vida, foi um dos entusiastas e promotores da criação da Santa Casa da Misericórdia da Amadora. A Santa Casa da Amadora é uma instituição que tem prestado um enorme serviço no ensino, aos jovens, na assistência aos idosos, e nos últimos 5 anos, e o meu pai, juntamente com a minha mulher que está aqui presente, que eu também gostaria de mencionar, foi um dos grandes entusiastas para a criação da Misericórdia da Amadora.
como católico que era, convicto, colaborou ao longo de muitos anos com as conferências de São Vicente de Paulo, assumindo posições de responsabilidade no Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo. Em 1976, jubilou-se, com 70 anos. Ele foi, de facto, bem a imagem de um professor universitário que prestigia a instituição à qual se dedicou. Ele fez investigação de renome em bacteriologia, com imensos trabalhos publicados. Ele dava umas aulas magistrais, como toda a gente referia. Ele publicou os seus livros de aulas e tinha um nível tal que a Fundação Carlos Gulbenkian assumiu a edição e sucessivas edições desses livros, porque se esgotavam e eram atualizados por ele. Na última atualização, até foi ajudado já por outro irmão meu, também professor de secundário, que o ajudou a fazer essa atualização. Na sua passagem pela Santa Casa da Misericórdia, ele fez tanta coisa importante para a Amadora que o município da Amadora, apesar de ser dirigido pelo Partido Comunista, atribui a medalha de honra da cidade. Tem também algum significado. E ele dedicou algumas das suas obras mais importantes, eu cito aqui duas, para um verdadeiro governo do povo, publicado em 1963, e um outro mais tardio, já depois de formado, Poder Local e Corpos Intermédios. Ele é, na realidade, uma pessoa que se interessava por tudo o que estava a acontecer. Mas o mais importante de todos os aspectos da cidadania do meu pai foram as suas ideias mágicas. Vale a pena voltar um bocado atrás. Em 1926 ele tinha 20 anos, foi na altura do 28 de maio. Havia um grupo que era a chamada Tertúlia do nome da Tertúlia. A Tertúlia do Martinho juntava no Café Martinho, ali no Sil, jovens aderentes ao integralismo lusitano, de várias faculdades que se juntavam ali todos os dias ao fim da tarde. Apareciam, falavam, conversavam. O integralismo lusitano é uma doutrina cuja figura central em Portugal é António Sardinha, que tinha morrido no ano anterior, em 1925, muito precocemente, com menos de 40 anos, familiar do José Miguel Sardinha e do pai do José Miguel, que está ali sentado e que eu estou a ver, o engenheiro de Sardinha. E o integralismo lusitano era uma doutrina que tinha sido, em parte, pelo menos, originado em França, a partir de um pensador francês chamado Charles Maurras, um movimento que ele chamou a Action Française. Este movimento é um movimento que tinha assim como subtítulo esta frase: Politique d'abord. Tudo era política. Tudo era política. Eu lembro de várias conversas que tive com o meu pai e senti que o meu pai aderia um bocado a este tipo de ideias. Para ele, tudo tinha um significado. A música, a cultura, a literatura, tudo tinha um significado. Ele falava que a Orquestra Filarmónica do Berlim, e ele conhecia bem, porque tinha lá estado naquela altura, dirigida nessa altura por Célebre Wilhelm Furtwängler, é a maior fonte de propaganda do regime nazi em toda a Europa. De tal modo era assim
E eu lembro de ter lido isto em qualquer publicação, que a Orquestra Filarmónica de Berlim deu o seu último concerto em Berlim no dia 15 de abril de 1945, 2 semanas antes do Hitler ser suicidado. E já com a cidade completamente rodeada das tropas soviéticas da destruição da cidade. Pois o meu pai tinha de facto essa maneira de ver, e o integralismo lusitano ele aderiu ao integralismo lusitano de uma forma muito forte e escreveu um livro sobre isso. Publicou em 1900, já depois de reformar. Não falei aqui de um aspecto que é também importante. Quando estava em Lisboa, no princípio, nos anos 40, e começou a envolver-se muito com os movimentos monárquicos, foi proposto para ser deputado à Assembleia Nacional. Ele aceitou, mas afirmou logo desde sempre que não era deputado da União Nacional, que era deputado monárquico numa Assembleia da União Nacional. Foi o deputado mais votado em Lisboa nessas eleições. É curioso. E essas intervenções, ou grande parte dessas intervenções dele na Assembleia da República nesses 4 anos, estão compiladas num livro que se chama 4 anos na Assembleia Nacional, que hoje o que está esgotado e que devia ser reeditado. O debate era, nessa altura, extremamente importante. Extremamente importante. Eu te lembro, curiosamente, de uma história. Eu uma vez estava já nos anos 60, estava no hospital de serviço, estava numa daquelas conversas que a gente tem quando as coisas estão um bocado paradas, com um colega meu, mais velho que eu, e veio a conversa do debate à baila, e ele voltou-se para mim e disse: mas aquilo não é um debate, aquilo é um desbaste. Ele era muito. O debate, eu lembro quando o meu pai entrou para a Assembleia Nacional, tinha 10 anos. Foi nessa altura que eu entrei para o liceu. E tenho perfeitamente a ideia da importância que no liceu o debate tinha entre os professores. Tinha, de facto, significado. E o debate serviu como aglutinador dos monárquicos durante um longo período de 20 anos. Isso é muito significativo. Foi por isso, e pensando que o debate devia ser divulgado e que é difícil o acesso aos jornais, considerámos fazer uma recolha e uma seleção dos textos de Jacinto Ferreira no debate, preenchendo uma lacuna na sequência de 2 publicações fundamentais que ele fez. Uma chamada O Integralismo Lusitano, uma doutrina de mudança, em 1951, já tinha 85 anos nesta altura. E Ao Serviço da Pátria e do Rei, Memórias Políticas, também dessa altura, que é um livro interessantíssimo. Porque é toda a conjuntura política que ele viveu como diretor do debate, as suas relações com as grandes figuras da política portuguesa dessa altura. Vou acabar. Agradeço à Causa Pinhal, a pessoa do António Carlos, do acolhimento que deu a esta iniciativa e a projeção que ela teve junto dos políticos. E eu agradeço também ao meu sobrinho José a colaboração que ele, desde o primeiro momento, deu para levar esta iniciativa por dentro. O meu pai era um homem de família.
Minha mãe diz tudo. 8 filhos. A avó Judite, estão aqui vários netos, que é assim que a trataram, foi sua companheira durante 50 anos. E, obviamente, proporcionou-lhe uma estabilidade emocional indispensável para todas as múltiplas atividades em que ele estava envolvido. Os seus 25 netos, alguns, talvez muitos, estão aqui nesta sala neste momento. O número de bisnetos já são muitas dezenas, mas gostava de referir isto. Não é excepcional. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Rafael Ferreira. Obrigado por nos ter visitado e falado connosco para